Capítulo 3, seção 3 de derivadas de funções trigonométricas, exercícios 49 e 50. Encontre a derivada dada, encontrando as primeiras derivadas e observando o padrão que ocorre. Beleza, então vamos fazer aqui o 49 primeiro. Essas funções aqui são funções que têm um padrão de derivada. Nós vamos usar esse padrão para calcular a derivada de ordem 99, né? Para não ter necessidade de fazer todas as derivadas até chegar lá. Ela tem um padrão. Vamos chamar, para simplificar, a função seno de f, para simplificar as notações. Então, minha função seno eu vou chamar de f. E agora eu vou começar a derivar até eu suspeitar, até eu entender um padrão na derivada. Então, a f' da seno é a cosseno. Então, isso aqui é a derivada de primeira ordem. A derivada de segunda ordem, a f duas linhas de x, derivada do cosseno menos seno. Beleza. Derivo mais uma vez. Então, a f, três linhas, derivada de terceira ordem, é derivada do seno, derivada do seno é cosseno. Esse sinal eu vou repetir, então vai ficar menos cosseno de x. Ok? Vou derivar mais uma vez. Então, não coloco quatro linhas, né? Acima de 4 a... Deixa eu colocar aqui. A notação de derivada é o número com parênteses, né? Que é o que... Bom, não é essa notação aqui, né? Que é do ddx, né? Então, a notação só dessa forma, então eu coloco o número com parênteses, significa a quarta derivada. Derivada do cosseno menos seno. Mas já tem um menos aqui, então vai ficar menos com menos mais. Então vai dar mais seno. Opa, mais seno de x. E aí nós notamos o que? A gente nota que a quarta derivada, ela volta exatamente para a minha função. Isso significa que a próxima derivada, a quinta derivada, vai ser a função cosseno. Vou fazer aqui só para cumprir tabela mesmo. Então, a quinta derivada do seno, é o cosseno de x. Se eu for derivar de novo, a sexta, sexta derivada da função f, derivada do cosseno, menos seno de x. Então, o que está acontecendo? Aqui a gente já tem um padrão, né? A quarta volta para a primeira, a quarta volta para a função. A minha função, eu posso dizer que é como se eu tivesse derivada de ordem zero. Aqui, ó, como se fosse isso aqui, ó, derivada de ordem zero. Okay? Então, a quarta derivada volta para a função. A quinta derivada equivale à primeira. A sexta equivale à segunda. E assim por diante. Vou colocar aqui, ó, a sexta equivale à segunda, e a sétima equivale à terceira, e a oitava equivale à quarta, que equivale à própria função. Então, o que nós enxergamos aqui? Nós enxergamos que todas as derivadas, elas são obtidas com até a quarta, na verdade, até a terceira derivada, né? Desde a função até a terceira derivada, nós vamos obter funções distintas, né? Essas aqui são funções distintas, só que a partir dessas aqui começa-se a repetir. Seno, cosseno, menos seno, menos cosseno, seno, cosseno, menos cosseno, e assim por diante. Isso significa que se eu quiser derivar de ordem 99, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o múltiplo de 4 que fica mais próximo de 99 e menor do que 99, e aí eu vou saber que essa derivada será seno de x. E aí eu simplesmente completo. Então, essencialmente seria o seguinte:
né? Eu pego aqui 99, divido por 4, né? Isso aqui vai ficar 16, ó, dá 24 e sobra 3, né? Então 24 vezes 4 mais 3 dá 99. Isso significa que 24 vezes 4 é 99 menos 3, né? Aqui, ó, 99 é igual 24 vezes 4 mais 3. Ou seja, 99 menos 3, que é 96, é um múltiplo de 4. Só que nós já sabemos que todos os múltiplos de 4, ó, a quarta derivada é igual à função, a oitava derivada é igual à função, né, a 12ª derivada é igual à função, e assim vai. Isso significa que a 96ª derivada é a própria função. Então, segue-se desse padrão. Segue-se deste padrão que a derivada de ordem 96, que é um múltiplo de 4, então que a f96 de x é igual à própria função, seno de x. Beleza, agora eu quero a 99ª, né? Derivada de ordem 99. Derivo mais 3 vezes. Se eu derivar mais 3 vezes, o que vai acontecer? Ó, aqui está 96, 97, 98, 99. Eu vou cair nessa daqui, ó. Ok? Nessa derivada aqui vai ficar menos cosseno. Né? Então aqui deu 96, 97, 98, 99. Então, derivada de 99, isso implica que a f 99 de x é menos cosseno de x. Só confirmar se é isso aqui, é 3, menos cosseno de x. Beleza. Então, nós usamos um padrão para a gente não precisar fazer todas as derivadas. E a ideia é que a gente pega a ordem da derivada que a gente quer e, baseado no padrão, a gente faz uma conta desse tipo, né? Qual que é a menor ordem mais próxima dela, que é múltiplo de um número que está lá no padrão. Aí a gente continua a partir desse número. Beleza? Isso aí. Então, é aqui, né? Esse foi o 49. Ok. Então vamos lá. Exercício 50 agora. Então é para calcular a derivada de ordem 35 da função x seno x. Aqui eu vou ter que usar, estou usando derivada de funções trigonométricas e vou usar a regra do produto também. Vamos chamar essa função aqui de f, a função x seno x, e aí nós vamos ter que começar a derivá-la. Okay? Então vamos lá. Então quem que é a f'? F' de x. Produtos, né? Então derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Derivada de x, com respeito a x, é 1, não vou nem colocar. Vezes a próxima função, que é seno. Mais da fórmula, a primeira função, vezes a derivada da segunda. A derivada do seno é o cosseno. Beleza? Beleza, essa daqui é a primeira derivada. Não há o que fazer nela. Ok? Segunda derivada. Vou derivar novamente aqui. F, duas linhas de x. Derivada do seno,
cosseno. Mais, vou usar a regra do produto aqui. Derivada de x é 1, não vou colocar, vezes a segunda função, que é cosseno, mais da fórmula, a primeira função, que é cosseno, vezes a derivada do cosseno. Desculpa, a primeira função, que é x, vezes a derivada do cosseno, que é menos seno. Ok? Bom, agora vamos simplificar um pouquinho, porque nós vamos ter que voltar a derivar. Então, eu vou juntar esses dois cossenos aqui, vai ficar 2 cosseno x. Okay? 2 cosseno x menos x seno x. Beleza? Ok, então, essa daqui é a segunda derivada. Deixa eu fazer o seguinte. Como ela vai sair diferente, eu vou anotar aqui numa próxima página. Aqui é as derivadas, para ficar tudo numa linha embaixo da outra, né? Deixa eu colocar em forma de tabela assim, né? Aqui é a ordem, aqui é o n, e essa daqui vai ficar sendo a fn de x. Então, de primeira ordem, a função era qual? A função era seno de x, x cosseno x. Então, era seno x mais x cosseno x. Beleza. De segunda ordem era 2 cosseno x menos x seno x. Tá, 2 cosseno x, 2 cosseno x menos x seno x. Beleza? Essa daqui é de segunda ordem. Então, continuemos aqui o processo de derivação. Terceira derivada agora. F3 linhas de x. Então vai ficar, derivada aqui vai ficar 2 cosseno de x, né? Derivada do cosseno é menos seno. Vou colocar o sinal aqui na frente já. Então vai ficar menos 2 seno de x. Okay? Menos, vou abrir um parênteses porque esse menos vai multiplicar a regra do produto aqui. Derivada da primeira, que é 1, não vou colocar, vezes a segunda. Então vai ficar seno x, mais da fórmula, da derivada do produto. A primeira função, vezes a derivada da segunda, que é a derivada do seno ao cosseno de x. Beleza. Agora vamos simplificar aqui um pouquinho. Então, vamos pegar aqui, eu tenho menos 2 seno x menos seno x, então é menos 3 seno x. Menos 3 seno x. E menos x cosseno x, tá? Menos x cosseno x. Essa daqui é a derivada de ordem 3. Então vamos colocar lá, menos 3 seno x menos x cosseno x. Então, menos 3 seno x menos x cosseno x. Então essa daqui é a derivada de ordem 3. Beleza. Vamos à derivada de ordem 4 agora. Então, f, derivada de ordem 4 em x. Derivada de menos 3 seno vai ficar menos 3 cosseno. Menos 3 cosseno de x. Menos, dessa forma, da expressão, derivada do produto. Derivada de x é 1 vezes o cosseno, então vai ficar cosseno x mais da fórmula a primeira função vezes a derivada do cosseno, que é menos seno. Vou colocar aqui menos seno x. Simplificando aqui, o que nós teremos? Menos cosseno com menos 3 cosseno é menos 4 cosseno. Menos 4 cosseno x. Menos com menos mais, então vai ficar mais x seno x. Mais x seno x.
ok? Então, vamos guardar lá. Menos 4 cosseno mais x seno. Então, menos 4 cosseno mais x vezes o seno. Opa. Mais x seno. Essa daqui é a derivada de ordem 4. Ok? O que dá para a gente perceber até agora? Aqui é como se tivesse um número 1, né? Aparentemente, né? Não aparece, mas então é 1, 2, 3. Então, tem um número que acompanha a ordem. Ok? Nós temos sempre duas parcelas. Ela fica trocando, e sempre tem um x aqui. Então é seno, cosseno, aí na próxima o cosseno aparece daqui e aqui o seno. Seno, cosseno, cosseno, seno. Então o seno e o cosseno eles ficam alternando entre essas duas parcelas. Nessa parcela aqui sempre tem um x, nessa parcela aqui tem um número que acompanha a ordem. O único problema até agora aqui são os sinais. Ok? Então foi positivo, positivo, negativo, negativo. Aqui foi positivo, negativo, negativo, positivo. Vamos fazer mais umas duas para ver o que ocorre com os sinais aqui. Então, agora é a quinta, né? A quinta derivada. F quinta de x igual a... vai ficar menos 4 que multiplica menos seno, que é a derivada do cosseno, mais derivada de x, que é 1 vezes o seno, mais o x vezes a derivada do seno, que é o cosseno x. Então, ajeitando essa expressão, nós temos o quê? 4 seno mais seno, então dá 5 seno. 5 seno de x, mais x cosseno. Então, mais x cosseno x. Beleza? Então, 5 seno mais x cosseno. Então, dá 5 seno de x mais x cosseno. Isso aqui é a derivada de ordem quinta. Então, vamos ver aqui, positivo, negativo, negativo, positivo, positivo. Aqui, ó. Positivo, positivo, negativo, negativo. Vou só fazer a sexta aqui para ver se o sinal vai obedecer a ideia. Que aparentemente ele dá dois sinais, duas expressões com mesmos sinais e ele troca de sinal. Ó, negativo, positivo, esse aqui vai ter que ser negativo e esse aqui vai ter que repetir mais um positivo. Então, derivada de ordem 6 aqui. F sexta de x. 5 senos, derivada de 5 seno de x é 5 cosseno. Mais derivada da primeira vezes a segunda. Derivada da primeira é 1 vezes a segunda. Mais a primeira vezes a derivada da segunda, que é menos seno. Então, eu tenho 5 cosseno mais cosseno, 6 cosseno. 6 cosseno de x. Menos x seno x. Beleza? Então é 6 cosseno menos x seno. Okay. 6 cosseno menos x seno. Então é 6 cosseno menos x seno. Então essa daqui é a derivada de ordem 6. Beleza. Então o que está acontecendo? As expressões elas não se repetem porque esses números eles não se repetem, eles aumentam de acordo com a ordem, né? Então, beleza. Então não se repete. Mas ela tem um padrão, né? A gente tem que o seno e o cosseno troca e o padrão aparentemente em sinal seria o padrão dos sinais eles começam a se repetir
partir de quando? Né? Você tem... Aqui eu posso pensar da seguinte forma. Deixa eu colocar a minha função aqui. Eu vou colocar 0, a ordem 0, sendo a própria função. A minha função é x seno x. Então, a função x seno x eu vou colocar usando esse mesmo formato. Né? Então, é como se fosse assim, né? Vou até colocar de azul aqui. Como se fosse assim, ó. X seno x. Aqui é positivo. Ok? Então, é como se aqui tivesse um zero cosseno. Um 0 vezes um cosseno x. Okay? Porque aí zero essa parcela. E para seguir o estilo do sinal, aqui é como se nós colocássemos um menusinho. Aqui, ó. Então, seria mais ou menos isso aqui. Ó, de ordem 0, né? Então ele começa aqui, então troca, né, seno e cosseno, esse número acompanha a ordem e o sinal é negativo, positivo, aí vem 2 positivos, 2 negativos. 2 positivos, e se tivesse mais um, 2 negativos. Aqui começa com negativo, aí vem 2 positivos, 2 negativos, 2 positivos. Então é sempre 2 positivos, 2 negativos, só que é deslocado, né? Esse aqui começa já positivo, positivo, esse aqui ainda está pegando um negativo, depois que ele começa com 2 positivos. Ok? Então, aqui no 4, aqui, ó, nessa quarta aqui ele está repetindo negativo com positivo. E aí ele repete como se estivesse começando em termos de sinal. Ok? Em termos de sinal. Né? Então ele pega aqui o negativo e positivo, aí ele tem 2 positivos e teria 2 negativos. Aí esse aqui seria 2 positivos, depois 2 negativos. 2 positivos, depois 2 negativos. Então aparentemente, novamente, a cada 4 unidades, os sinais eles voltam a se repetir. Eles voltam a ter a mesma dinâmica. Né? A expressão não se repete por causa desse número. Okay? Mas em termos de sinal ele volta, ele é cíclico. Ok? Beleza, então 4 é um número especial. Então o que eu vou fazer? Eu quero 35. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui, ó, o 35 dividido por 4. Né? 35 dividido por 4 vai ser 8, vai dar 32, né? 32 e vai sobrar 3. Isso significa que a derivada de ordem 32, que é um múltiplo de 4, né, ela vai ter uma expressão parecida com essa daqui, onde esse número vai ser o 32, porque ele está acompanhando a ordem da derivação, mas o sinal vai ser esse daqui, vai ser menos na primeira parcela e mais na segunda parcela, porque esses sinais eles são cíclicos. Né? Então, baseado nesse padrão, vamos colocar isso aqui, ó. Então, baseado no padrão, o que eu vou ter? Eu vou ter que a minha F32, é quem? Vai ser o número que vai aparecer aqui é 32. Okay? O sinal vai ser negativo. Quem vai estar multiplicando aqui vai ser o cosseno. Cosseno x. E o outro é mais x seno. Né? Seno x. E aí eu vou derivar mais 3 vezes para alcançar o 35. Mas eu já consigo olhar lá pelo padrão também, né? A 35ª derivada da minha função f seria o quê? A partir do padrão eu desço. O meu padrão eu posso olhar também aqui pelo zero, né? Então eu vou descer 3. Então na verdade vai parar nesse aqui, né? Okay? Então ela vai ter esse formato aqui. Então vai ficar
vai ficar, o número é 35, aqui, o número aqui é 35. Okay? Então, ele vai ter o mesmo padrão do 3. Então, é negativo 35, seno, negativo, x cosseno. É seno, x cosseno. Ó, seno, negativo, x cosseno. E negativo aqui também. Então é menos 35, faltou um x aqui, né? Seno, x, negativo, x cosseno. Então é menos 35 seno x, menos x cosseno x. Menos 35 seno x, menos x cosseno x. Beleza. Então essa daqui é a 35ª derivada. Ok. Você pode chegar no Wolfram Alpha, por exemplo, você digita isso aqui, ó. NTH derivative. Ele vai... Então é a derivada de ordem enésima, né? Isso aqui simboliza o número ordinal, né? Então N teria que ter um tracinho, mas beleza, não está tudo emendado lá, né? Então é a derivada de ordem N, né? Se você digitar isso, ele vai te direcionar para um widget, que lá você coloca a ordem que você quer, a função que você quer, e ele deriva de qualquer ordem, né? Uma forma de você confirmar qualquer eventual outra questão que você faça. Beleza? É isso aí. Beleza, então esse foram o exercício 50. Vamos lá. Seção 3, capítulo 3, exercício 51. Encontre constantes a e b de forma que a função y, que é igual a seno x mais b cosseno x, satisfaça a equação diferencial. A equação diferencial é uma equação no qual o objeto que eu procuro é uma função. E é uma função, no caso, y em função de x. E essa função, ela aparece na equação, mas também derivadas dessa função também aparecem. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa função, y igual a seno x, b cosseno x, e calcular a sua segunda derivada, jogar aqui, calcular a primeira derivada, jogar aqui, pegar a função, jogar aqui, e trabalhar com essa equação, depois de substituir tudo. Ok? Então, façamos lá. Vou pegar aqui essa. Aqui não, tio. Essa daqui, seno x mais b cosseno x. Então, o que eu tenho que fazer? Essa daqui é a minha função. É a y de x. Então, eu tenho que encontrar a y' e a y duas linhas para eu poder jogar aqui nessa expressão. Então, eu tenho que calcular a y'. Quem que é a y'? Y' vai ficar... A e b são constantes, ok? E a minha função y é a função do x. Então, vai ficar a derivada do seno, cosseno, vou tirar o ponto aqui, a cosseno x mais b vezes a derivada do cosseno, que é menos seno. O menos eu já vou colocar aqui na frente do b. Então vai ficar menos b seno x. Beleza, essa é a primeira derivada da minha função dada. Agora eu tenho que encontrar a segunda derivada também, para poder jogar lá na expressão. Então vai ficar y duas linhas, que é igual a...
derivada do cosseno é menos seno, já vou colocar o menos aqui na frente. Menos A, que multiplica seno, menos B, derivada do seno, cosseno. Cosseno x. Beleza. Então, eu posso pegar essas três coisas aqui e já jogar nessa expressão. Y duas linhas mais y' menos 2y igual a seno. Deixa eu colocar aqui a expressão. Vou colocar aqui, ó. É o y duas linhas mais y menos 2y igual a seno. Ok? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse valor, jogar aqui, esse aqui e esse aqui, com essas expressões. Só que, antes de eu fazer isso, dá para dar uma simplificada aqui, né? O meu y duas linhas, na verdade, se eu colocar o menos em evidência, ele vai ficar a vezes seno de x mais b vezes o cosseno de x. Mais b vezes o cosseno de x. A seno mais b cosseno é a própria função, né? Então, eu posso jogar aqui, olha, isso aqui vai ficar menos y. Então, o y duas linhas é menos y. Beleza. Vamos jogar aqui, então. Então, eu tenho lá y ao quadrado, y duas linhas mais y' menos 2y igual a seno x. Quando eu substituo y duas linhas, aqui, isso aqui é igual a menos y, então vai ficar menos y mais y' menos 2y. Não precisava fazer isso, a gente simplesmente podia pegar essas três e já jogar lá em cima e começar a trabalhar com elas. Okay? Eu vou fazer isso aqui só para a gente ver, porque nesse caso aqui talvez não tenha muita diferença, ok? Mas quando você está trabalhando com outro tipo de equação, às vezes isso aqui dá uma ajudada, você conseguir identificar algo desse tipo. Então, y' menos 3y igual a seno. Beleza. Então agora eu vou jogar o y e o y' aqui. Quem que é o meu y'? Y' é a cosseno menos b seno. Então aqui vai ficar vamos colocar aqui para obedecer ao igual, que o menos 3, o y é a seno mais b cosseno. Então é a seno mais b cosseno. Então aqui, ó, b cosseno de x a seno x mais b cosseno x, que multiplica tudo isso por menos 3, né? Menos 3. Beleza. E o y' aqui na frente, que era quem? A cosseno menos b seno. Então é a cosseno menos b seno. Okay. Beleza. Igual a seno. Ok? Bom, então é isso aí. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar tudo que tem cosseno, eu vou juntar todas as parcelas que tem cosseno e separar de todas as parcelas que tem seno. Bom, então vamos colocar aqui, ó. Eu vou colocar assim, ó, cosseno de x. Tudo que tiver cosseno aqui, eu vou multiplicar. Ok? Vou colocar aqui. Eu tenho um A aqui para cosseno. Então, o cosseno está aparecendo aqui, o cosseno está aparecendo aqui também. Então, aqui eu tenho menos 3b, que multiplica o cosseno. Então, é A menos 3b, menos 3b. Ok. O que mais? Não tem mais cosseno, né? Então, acabou. Agora eu vou colocar tudo que tiver seno. Tudo que tiver seno.
né, na parcela. Então, eu tenho aqui um menos b. Aqui eu tenho menos 3a, okay? Menos 3a. E eu tenho um seno que está desse lado aqui, que quando eu passo ele para o lado de lá, ele tem um multiplicando, né? Tem um 1zinho aqui multiplicando o seno. Quando eu passo para o lado de lá, vai ficar menos 1. E aí eu jogo aqui ele multiplicando o seno, que está em evidência. Então vai ficar menos 1. Okay? Quando eu passei isso aqui para cá, sobrou só o 0. Okay? Então, beleza. Eu quero encontrar... vamos aqui ao enunciado, né? Que, encontre constantes a e b de forma que a função satisfaça a equação diferencial. Se a gente olhar para a equação diferencial, ela basicamente é isso aqui. Ó. Vai dar problema aqui. Eu tenho aqui ó, y de x mais y linha de x menos 2 y de x igual seno x. Está dando problema aqui, seno de x. Essa equação, então, isso aqui é função. Né? Y é uma função. E o x é a variável independente da função. Então, quando eu tenho basicamente igualdade de funções. Okay? Duas funções são iguais se a igualdade vale para todo x no domínio da função. Né? E no domínio possível lá da derivada e da segunda derivada e assim por diante. Nesse caso aqui, o domínio é a reta toda. Né? Mas o principal é isso aqui. Ó, isso aqui tem que valer para todo x no domínio. Okay? Mas então esse é o moral da história. Isso aqui que é o importante para todo x. Ok? Isso aqui que é importante. Por quê? Porque baseado nessa coisa que aquela equação tem que valer para todo x, nós vamos usar essa ideia. Isso aqui, o meu a e o b, que são as letras, os parâmetros que eu quero encontrar, as constantes que eu quero encontrar, né? Mas o meu x ele está variando. Ele está livre. Né? E aí a questão é que nós temos uma equação aqui, onde o x está livre e eu quero encontrar valores para A e para B, de forma que quando eu jogar aqui, vai valer essa igualdade para qualquer x livre. Okay? Livre lá no domínio, que no caso é no conjunto dos números reais. Então a questão quando é que isso aqui vai ser zero para todo x? Para todo x. Então aqui que entra o moral da história. Para todo x. Okay. Quando é que a soma dessas duas parcelas aqui é igual a zero para para todo x? E aí o fato aqui pegue um valor de x qualquer, jogue aqui, você vai ter um cosseno, ok? Vamos pegar um valor de... como tem que valer para qualquer valor de x, vamos pegar um valor de x que vai zerar o cosseno, ok? Se o valor de x zerar o cosseno, ele não zera o seno. Se ele zera o cosseno, essa parcela aqui, ela zera, porque um valor de x que zera o cosseno é o π sobre 2, né? Isso aqui tem que valer para qualquer x. Então pega x igual a π sobre 2. Quando você joga aqui, zera o cosseno. Então zera essa parcela. Só que não zera o seno.
Então você vai ter um número multiplicando algo que terá que dar zero. Como essa constante aqui não será zero, não é zero, então essa daqui tem que ser zero. Então, na verdade, eu tenho que obrigar que isso seja zero. E, analogamente, eu vou, como isso aqui tem que valer para qualquer x, em particular tem que valer para um x que zere o seno, que é o zero, por exemplo. Pego o arco igual a zero ou π, qualquer múltiplo de π, vai zerar esse daqui. Então, vamos pegar x igual a π. Quando a gente pega x igual a π e joga aqui no valor de x, vai zerar o seno. Okay? Então, zera toda essa parcela, mas não zera essa. Okay? Ou melhor, não zera essa daqui, não zera esse fator. Se eu jogo π aqui, não vai zerar, vai dar menos 1. Então, essa parcela aqui, né, ainda assim tem que ser zero, só que esse número não é. Então, o que está aqui também obrigatoriamente tem que zerar. Então, moral da história, para valer essa equação, para todo x, eu tenho que encontrar constantes a e b que zerem tanto esse fator dessa parcela quanto esse fator dessa parcela. Que vai ficar multiplicando por zero aqui e aqui. Aí sim é possível zerar. Porque quando um zera no seno e cosseno, enquanto um zera, o outro não zera. Aí tem que valer para todo x. Então, a partir dessa equação, eu tenho duas equações. E eu monto um sisteminha. Eu vou ter aqui, ó, a menos 3b igual a zero. Então, essa é a primeira imposição. E aqui a outra é... Deixa eu colocar do jeito que está lá, depois a gente ajeita. Okay? Opa. Aqui vai ser o quê? Vai ser... Tá ok, vamos fazer aqui. Ó. Aqui eu tenho que zerar isso aqui, ó, menos b menos 3a menos 1 igual a zero. Okay? Então, deixa eu só colocar a embaixo de a. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 3a menos b, ok? Menos 1 igual a zero. Aí eu passo esse menos 1 para cá. Então, vai ficar 1. Então, a pergunta dele lá, quando ele fala em encontrar constante a e b de forma que essa função satisfaça essa equação diferencial, se resume a encontrar constantes a e b, constantes a e b que satisfaçam esse sistema linear. Okay? Porque satisfazendo esse sistema linear, vai zerar isso aqui e acabou. Vai valer a equação. Beleza? Bom, então, para isso aqui, o que eu faço? Eu multiplico isso aqui por 3, né? Vou multiplicar aqui em cima aqui por 3. Então, vou pegar aqui vai ficar 3a menos 9b igual a zero. Aqui embaixo eu vou repetir para depois somar. Então vai ficar menos 3a menos b igual a 1. Agora eu vou somar aqui. Então, somando aqui, o que nós temos? Quando a gente soma, cancela isso aqui. Somando aqui vai ficar menos 10b. E aqui vai ficar, somando aqui vai dar 1. Então, o b é menos 1/10, né? Então, eu tenho aqui que o meu b é 1 sobre menos 10, né? Menos 1/10. Okay. Então, menos 1/10. Ok. Já que o meu b é isso aí, eu posso jogar ele ali, né? Nessa daqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso implica que menos 3a menos o b, que é menos 1/10, igual a 1. Multiplicando tudo por 10, multiplicando tudo por 10, então vai ficar menos 30, menos 30a, menos com menos mais, então vai ficar mais 1, igual a 10, ok? Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui que esse 1 passa para cá, vai ficar 9,
Então é 9 dividido por menos 30. Então A é igual a 9 dividido por menos 30. Okay? Então quem que é o meu A? O meu A é menos 3 décimos. Menos 3 décimos. Beleza. Então, as constantes que fazem aquela função y satisfazer a equação diferencial são essas aqui. Menos 1 décimo e menos 3 décimos. Ok? E a ideia principal, usada aqui, parte que eu acredito que seja crucial aqui na interpretação, é identificar que isso aqui deve ser satisfeito para qualquer x. Então, para alguns x particulares, a gente acaba tendo que impor que essas expressões aqui sejam nulas, né? Aqui está aparecendo 1 porque ele veio daqui, né? Estava aqui, mandou para cá, mas a gente impõe que seja nula. Beleza? That's it. Let's go to the next. Beleza. Capítulo 3, seção 3, exercício 52. Avalie, para nós avaliarmos esses limites aqui. Okay? E depois fazer uma ilustração da figura. Né? Fazer uma ilustração desse gráfico. Eu fiz o gráfico no computador, mas a gente vai ter uma ideia aqui também, antes de ir logo nele. Então vamos avaliar esses limites aqui. Ó. Quem que é o limite de x seno x quando x tende para mais infinito? Alguém tem alguma ideia? Ó, x seno x quando x tende para mais infinito. Bom, nós fizemos alguns exercícios de limite usando aqueles limites especiais de seno e cosseno. E a ideia era que nós tínhamos que colocar os limites no mesmo formato daqueles limites especiais. Então, quando o x tende para mais infinito, o argumento do seno ele está tendendo para zero. Isso significa que se eu conseguir fazer uma divisão com o mesmo argumento dele aqui embaixo, isso significa que o resultado vai para 1. Okay? A gente fez vários limites nessa sessão, né? E lá eu frisei bastante isso aqui. Então, o moral da história é que isso aqui, basicamente, né, para nós resolvermos esse limite aqui, isso aqui vai ficar limite quando x tende para infinito, né, mais infinito. Okay? Eu vou escrever dessa forma aqui, ó, seno de 1 sobre x dividido por 1 sobre x. Aí a questão é, essa expressão é igual a essa? E o fato é que é, né? Porque isso aqui ele está multiplicado por esse. Né? Se eu passar isso aqui para o denominador, eu passo invertendo ele como fração. Aqui é como se tivesse o número 1 embaixo. Né? Tem o número 1 embaixo. Então, se eu encarar isso aqui como fração, mantenho essa e multiplico pelo inverso da segunda, eu volto para cima. Então, essa expressão é igual a essa expressão. Aqui a gente está assumindo que o x é diferente de zero. E o x está tendendo para mais infinito, então não tem problema. Beleza. Agora, quando o x tende para mais infinito, esse argumento tende para zero. E o que está dividindo é o mesmo, a mesma expressão. Então, por um limite especial, né, pelo limite especial lá, isso aqui tende para 1. Independendo se o x está tendendo para mais infinito ou se ele estiver tendendo para menos infinito. Porque se x estiver tendendo para menos infinito, isso aqui também vai estar tendendo para zero. E esse é igual a esse, também vai para 1 do mesmo jeito. Beleza? Então, é isso. Não tem
muita coisa a se fazer. Então, quando x tende para mais infinito, essa expressão tende para 1. Moral da história, essa função aqui, ela tem a reta y igual a 1 como assíntota horizontal. Então, se eu vou fazer aqui, vou pegar aqui, ó, aqui é o número 1, então ela vai, essa expressão aqui, ela vai ter que tender, o gráfico dela vai ter que tender para 1, ou por cima ou por baixo. Né? Ok. Beleza, então esse foi o A. O B é o mesmo limite, só que o x tendendo para 0. Né? Então esse aqui foi o A. Ó, esse aqui foi o A. Deixa eu pegar aqui, ó. B, avalie o limite de seno de x quando x tende a 0. Né? Então, o B aqui é o quê? É o mesmo limite, então é limite quando x tende a 0 de x que multiplica seno de 1 sobre x. Nesse caso aqui, eu vou usar eu posso usar aqui o teorema do sanduíche. Né? Por quê? Ou o teorema do confronto, né? O teorema do confronto. Teorema do confronto. Eu tenho o seguinte, né? Que essa expressão aqui, x seno de 1 sobre x, esse valor, isso aqui, ó, ele está sempre entre menos 1 e 1, porque não importa o que apareça aqui, estando no argumento de seno, a função seno, ela está limitada entre os valores menos 1 e 1. Isso significa que essa expressão aqui, ó, x, a expressão aqui é x seno de 1 sobre x, né? X seno de 1 sobre x, ela está sempre limitada, eu vou deixar explícito aqui, ó, por x que multiplica menos 1 e x que multiplica 1. Ou seja, ela está sempre limitada por x e por menos x. Então, o que eu faço? Então, eu tenho essa função aqui, uma função g de x, essa daqui é uma função h de x, e essa função aqui do meio é uma função f de x. Então, eu tenho isso aqui. Quando eu faço o x tender a 0, quando eu faço o x tender a 0, isso aqui tende para 0. E essa outra aqui também tende para 0. Como vale essa desigualdade aqui para todo x no domínio, né? Todo x diferente de 0, então essa daqui também tem que tender para 0. Então, isso aqui tende para 0, esse daqui também tende para 0, logo essa daqui também tem que tender para 0. Então, o limite de x seno de 1 sobre x, quando x tende a 0, é 0. É o teorema do confronto, beleza? Agora, beleza, como que nós faríamos o gráfico disso aqui? Note que essa expressão, ela é sempre maior do que essa expressão, vamos imaginar x positivo, ok? X positivo. Se o x é positivo, essa expressão, ela é maior do que essa expressão aqui. Né? Então, o gráfico dessa função, ele vai estar acima do gráfico dessa função, que nós sabemos desenhar. É a reta que passa diagonal para baixo, né? 45 graus para baixo. E, para x positivo aqui, né, a ideia, essa expressão é menor do que essa expressão aqui, para qualquer x positivo. Isso significa que o gráfico dessa função está abaixo do gráfico dessa função. E o gráfico dessa função é uma reta 45 graus para cima. Então, se eu desenhar a reta, né, essencialmente, se eu tiver aqui, se eu colocar as duas retas, né, uma para baixo e a outra para cima, eu sei que nessa região aqui, né, para x positivo, esse gráfico aqui, né, ele vai estar acima
da minha G e abaixo da minha H. Então ele está limitado entre essas duas retas. E quando o x tende para zero, ele tende para zero. Então o gráfico ele vai estar limitado por aqui, ó. Ok? E análogo para cá, o gráfico vai estar limitado entre essas duas. Ok? E quando o x tende para zero, ele vai esmagar aqui para zero. Quando o x tende para mais infinito, o que vai acontecer? Se aqui é o número 1, por exemplo, né? Então ele vai sair daqui e vai tender para 1. Né? Tanto para x positivo quanto para x negativo. Ele vai ter a reta y igual a 1 como assíntota. Né? Ele vai fazer algo desse tipo. Okay? Então o comportamento dele perto da origem é devido à ideia do item B. Né? E o comportamento dele para mais ou menos infinito é devido ao limite do item A. Okay? E aqui, ó, do item A, essa ideia. Essa daqui é o gráfico daquela função feita por computador. Né? Então 1 é a reta, é uma assíntota horizontal, então ele a tem, né, como assíntota. Né? E aqui dentro, nesse miolo, o que ocorre? Né? Ocorre algo desse tipo. Né? Você tem... É como se tivesse duas retinhas aqui, né? Duas retinhas passando por aqui. E ele está limitado aqui. E se a gente der um zoom, né, que é a reta y igual a x e y igual a menos x, e dando um zoom aqui, eu tenho a y igual a x, a y igual a menos x. O gráfico ele está imprensado entre essas duas retas, né? E ele vai fazendo um bolo e vai tendendo para x. Ele vai oscilando e tendendo para x. Ele oscila por causa do seno, né? Seno de 1 sobre x. Né? Quando x tende para... Quando x tende para zero, 1 sobre x tende para mais infinito. Então, seno de algo que vai para mais infinito, o seno ele oscila infinitas vezes. Então, é como se a gente pegasse tudo aquilo e fizesse uma sanfona, né? Então, por isso que ele oscila, ele tende a oscilar infinitas vezes à medida que ele vai se aproximando do zero. Por isso que o gráfico ele fica densamente pintado. Ok? Essa é a ideia. Beleza? Então é isso aí. Mais umas para conta. Isso aí. Valeu. Até mais.